Começa agora, pela Rádio Alquimia, o programa Feng Shui para todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Caringi. Boa noite, ouvintes da Rádio Alquimia, meus queridos internautas. Hoje, no nosso programa Feng Shui para Todos, nós vamos fazer um programa diferente. Eu tenho algumas aulas que eu dei no SESC, esse foi no SESC de interior. É uma aula sobre o Feng Shui, as cores e vários outros temas. E eu vou colocar, por um período de talvez 4, 5 aulas, eu vou colocar essas aulas para vocês e no YouTube eu vou colocar com as imagens. Então você acesse depois os vídeos no nosso canal, no canal da Rádio Alquimia, no YouTube. Vão ser mini aulas, que foi um curso que eu ministrei lá. Espero que vocês curtam bastante esse nosso áudio, porque é a rádio, esse áudio sobre o Feng Shui. Ok? Gratidão. Ouçam agora a nossa aula de Feng Shui e as cores. Feng Shui ou Feng Shui, depende de quem fala, ok? Ela é a harmonização dos ambientes. Eu falo que eu faço Feng Shui da alma. E o Feng Shui da alma não é só a harmonização do ambiente, é deste ambiente, porque nós também somos uma casa. E se a gente não trata bem desta casa, como é que a gente vai cuidar bem da nossa casa, onde a gente mora, e aonde a gente fala assim, que é o nosso santuário? Nós temos que considerar a nossa casa como um santuário. Ok? Onde a gente se refugia, onde a gente repõe as nossas energias, onde a gente faz as coisas pra gente. Certo? Então assim, nós vamos falar hoje sobre as cores, porque as cores, elas influenciam a nossa vida, em tudo. Lógico que vocês pegaram, eu também peguei algumas coisas. Imagina a nossa vida em preto e branco. Ia ser legal? Só em preto e branco? Não. Então assim, as cores na nossa vida é como uma canção que atinge o nó direto ao nosso coração, as nossas emoções. Ok? E tudo que a gente usa dentro da nossa casa, a nível de cores, influencia em quem nós somos. Quando a gente vai vestir uma roupa, a cor que a gente coloca influencia também nas nossas atitudes. Ok? As cores, elas... Eita! Nossa, o corpo tá dando é meu, sabe como é? As cores, elas influenciam na nossa vida, nos nossos sentidos, nos nossos ambientes. Se eu estou com raiva e coloco uma blusa vermelha, o que acontece? Aumenta a raiva. Se eu estou com raiva e eu coloco uma blusa azul, acalma. A mesma coisa quando a gente entra em algum local, uma loja. De repente você entra e fala, nossa, eu não estou me sentindo bem nessa loja. Procura observar quais as cores que foram utilizadas no ambiente da loja. Aqui tem McDonald's, não tem? As cores do McDonald's é justamente para quê? Para a gente comer mais. Mas é assim, é para a gente comer e sair correndo. Não é para comer e ficar. É só você ver o tempo que você fica dentro do McDonald's para comer. Porque o amarelo, ele estimula o alimento, comer. E o vermelho,
É assim, vai embora, vai rapidinho embora. Exato, por quê? Porque é uma loja que tem que ter rotatividade. Eles não prezam assim, a qualidade, vamos dizer assim, da comida. Sim, existe a qualidade, mas eu quero a quantidade de pessoas comendo, que é diferente. Tá? Todos os fast food, as comidas rápidas, vocês têm que prestar atenção, que as cores, a maioria, que cor que eles põem? Um vermelho, um amarelo, laranja. Por quê? Porque o amarelo e laranja estimula a fome. E o vermelho estimula você rapidinho. Comprou e vai embora. O fast food daquele China in the Box, ele é vermelho e amarelo. E preto. E muita gente também não aguenta ficar em ambientes que tenham a cor preta. Por exemplo, as raves, esse local que o pessoal jovem vai dançar, normalmente que cor que são as paredes? São escuras, são pretas. Só que assim, o preto também é a cor dos mestres, da maestria. Todos os mestres, é porque assim, no cinema, o preto, o que eles acabaram colocando? O preto é do mal, mas na realidade quem usa para o mal é a pessoa. Não é que a cor preta é para o mal. É quem utiliza aquela cor. Porque assim, o vermelho também, né? Vermelho é cor dos vampiros, não é isso? Se a gente fala em vermelho, as pessoas lembram do quê? Ai, filme de vampiro, filme de terror, de horror, não é isso? Exato. Mas o vermelho também é a sedução. É você conseguir as coisas, tá? Então, as cores, elas pegam nos nossos sentidos, nos nossos ambientes. Se eu for colocar uma parede só estou falando, não o quarto inteiro, tá? Uma parede vermelha no quarto de dormir, o que vai acontecer? Vocês conseguem dormir? Exatamente. Por quê? Porque a gente pode estar com os olhos fechados, mas o nosso cérebro, ele lê mesmo nós dormindo. Tá? Ah, o cérebro está descansando. Por que está descansando? Ele está atento a tudo que acontece. Então, por isso que é importante. Então, se eu colocar um vermelho... Olha, eu coloquei um cereja na parede, no fundo da minha cama. Mas o cereja, ele tem uma mistura de azul. Então, ele quebra aquele vivo do vermelho. Tá? E as outras paredes, eu coloquei uma rosa e outra, um verdinho bem claro. Por quê? Porque quando o meu quarto era todo rosa, foi uma época que eu tinha separado, acabado de separar. E o rosa é o amor incondicional. Eu comecei a surtar, porque eu estava sozinha. Eu comecei a surtar. Aí uma amiga minha, que também é outra consultora, falou assim: Silvia, você cometeu um erro. Eu falei assim: tudo bem, deixa eu consertar então, né? Aí ela falou assim: você tem que pintar uma parede de verde bem claro. Por quê? Porque o rosa e o verde é a cor do nosso cardíaco, tá? Do nosso centro de força do coração. Então ele equilibra. O verde é cura. Tá? Então assim, todas as cores, elas acabam influenciando, ela tem energia. Toda a cor, ela conta uma história. Puxem na memória, quando vocês viveram alguma coisa boa, qual era a cor que predominava no ambiente, no local? Branco. Branco? Ok. Então, sempre aquela cor vai trazer uma memória. Exato, a música também é utilizada no Feng Shui. Então é a mesma coisa assim, né? Você tá lá fora no gramado, de repente, tava o calor, veio aquela chuva, aí você fala assim: nossa, que cheiro de verde. Cheiro de verde, o mato ou cheiro de verde da cor? Porque quando você fala cheiro de verde, mesmo sendo mato, o que acontece?
vem a cor verde. Ok? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é assim, quais as cores que predominam na nossa casa, para saber como é o nosso temperamento. Tá? Você falou branco aquela hora, né? Eu gosto de roupa branca. Então, Casa pintada de branco. você trabalhou a vida inteira, né? Você continua trabalhando ainda, não é? É ou não? Só responde. Porque o branco, no Feng Shui, significa trabalho. Meu Deus, mas não é paz? Então, é paz, mas ele é o elemento metal. E o elemento metal é trabalho. Então perceba que enquanto você deu o significado de paz, mas o teu inconsciente lia outra coisa. Tá? Então assim, você se sente tranquila, em paz no branco? Se sente. Sim. Mas você não trabalha muito no ambiente branco? Vai buscar. Na tua vida inteira, onde que você trabalhou mais? A enfermagem, por exemplo, que a gente trabalha no hospital, trabalha de branco, né? Veste roupa branca. Trabalho. A cor, ela assim, por luz, o branco é a mistura de todas as cores. E a cor palpável, que a gente pinta, a cor mais compacta, é a união de todas as cores, é o preto. Tá? Lembrem-se dos shows. No show, em shows de música, quando você vê várias cores em cima do artista, ele não fica mais iluminado? Se você colocar todas as cores do prisma, todas as tonalidades, luz, vai ficar branco. Ele vai ficar mais iluminado. Na cor que a gente pinta as paredes, não. Se você vai lá na aquarela, vai lá na tela, mistura todas as cores. Que cor que fica? Não vai ficar branco, né? Cada vez mais escuro, até chegar no preto. E assim, em casa, tudo branco, uma parede azul no quarto. Ok, você quebrou o branco, quebrou o trabalho. Então, o azul é tranquilidade. Eu vou mostrar todas as qualidades das cores e é justamente isso que eu coloquei no papel para vocês. Tá? Então, a cor que predomina na tua casa é a cor que se espalha nessa casa, é a energia que se espalha. Porque assim, vermelho é o fogo, não é? Então a energia do fogo é quente. Então se eu coloco um vermelho no quarto, para dormir vai ficar muito quente, vai ficar muito pesado. Mas se for um local tipo assim, um motel, alguma outra coisa que você faz outro tipo de atividade, o vermelho é indicado, porque é uma cor quente. Quando você precisa tomar atitudes em algumas coisas na sua vida, o vermelho é indicado, porque o vermelho o que é? Ação. Eu vou lá e vou agir. Eu vou fazer. Tá? Se você colocar um verdinho, colocar um azul, você vai ficar parado, não vai fazer nada. Se você colocar um bege e um cinza, essas cores são as da indecisão. Você em cima do muro. Até o rosa... Até o rosa... Aquele rosa... Não é nem o rosa choque que ele faz pra frente, nem o rosa claro. Daqui a pouco eu vou lembrar o tom de rosa. Não, não é o pink. Ele é um rosa chá. Um rosa chá. Mais ou menos rosa chá. Ele é uma cor também que não vai nem pra frente nem pra trás. Tá? Então assim, as pessoas falam, nossa, essa cor, eu vou pintar meu quarto ou minha casa dessa cor. E ela se esquece que as coisas podem não funcionar, dependendo da cor que você usa no seu ambiente. A casa bege, quando uma faixa, vamos dizer, da Você já quebrou. goiaba. Você já deu um sentido, deu um rumo. O goiaba é a mistura do vermelho com o marrom. Então, vermelho com marrom é aquela coisa que vai. O vermelho impulsiona. O marrom, a gente tem que tomar cuidado, porque o marrom ele é muito, uma cor assim, muito... Ele não tem humildade, tá? A cor marrom não tem humildade.
Então, comece a perceber as pessoas que vocês conhecem, as roupas que elas usam. Tá? Porque tudo é Feng Shui, é harmonizar. Então a pessoa colocou... Mas o marrom, ele é bom, sabe para quê? Para entrevista de emprego. Então quando o homem... Exato! O homem e a mulher colocam a roupa marrom, o terno, a saia e tal, está mostrando que é confiável, que é sério. Mas o marrom demais é aquele negócio, é o nariz empinado. Então a gente tem que prestar atenção. Não é humilde. É uma cor que não é humilde. Mas os tons de marrom. Você vai tendo as variações. Tá? E aí quando se coloca mais branco, mais amarelo, mais vermelho, vai mudando a característica da cor. Tem esses tons, marrom, bege, palha. Então, o marrom é uma pessoa, vamos falar de pessoa, tá? O marrom é uma pessoa que aquelas que estica bem as costas e tá andando assim, né? Imponente. Qual cor que você falou mais? Marrom? O bege tá sempre em cima do muro. Então imagina que é uma pessoa que não é humilde e que nunca dá a opinião dela. Por quê? Vai manchar a imagem dela. Não vai? Vai manchar. Qual outra cor que você falou? Palha, que também é no tom de não saber para onde está indo. Então, se você for perceber, essas pessoas que não são humildes, elas estão em cima do muro, porque elas não sabem dar a opinião delas, a não ser olhar o nariz delas. O que é bom para elas. Elas focam nelas, entendeu? Então, assim, Eu não concordo com você. você pode não concordar, não tem problema. Você gosta de marrom, gosta de palha e gosta de bege. Estou falando de você? Gosto de verde. E eu não sou assim. Mas lembrem-se de uma coisa. Existem as cores puras e existem as cores trabalhadas. Existem as pessoas que são assim e existem as pessoas que depois de uma grande... Deixa eu completar. De uma grande vivência, de uma grande experiência de vida, mudam as suas atitudes, mudam quem elas são, mudam o comportamento. Então, elas transformam aquelas cores para ela. Entendeu? Então, tudo na vida é assim. Existem as coisas e as pessoas que são trabalhadas e as pessoas que não são trabalhadas. Tá? Então, eu estou falando assim, um geral do ser humano. Mas existem aqueles que já estão, vamos dizer assim, na luz, e existem aqueles que estão caminhando para a luz e que não querem, ou aqueles que não querem ir para a luz. Tá? Quer se conhecer, buscar o sentido das cores para elas e o sentido da vida. Existe essa diferença. Eu estou falando a grosso modo, não estou falando assim, o que eu estou falando é regra e vocês têm que aceitar e é isso. Não é isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Por que as pessoas mais claras gostam de tom mais suave? E as pessoas mais de cor, mais escura, gostam de tom bem cheguei. Bem forte? Bem forte. O verde limão, o laranjão, o vermelho. Então, por quê? Porque as cores mais claras, você gosta de cor mais forte, não gosta? Eu gosto de cor mais clara. Mais clara? Então, porque assim, as cores mais... a pessoa mais clara, ela tem essa tendência por ela, pela pigmentação dela. A pigmentação, aí entra gosto, aí entra um lado psicológico também, tá? Que eu não vou falar de psicologia aqui, tá? Eu sou terapeuta, mas não vou falar de psicologia. Nós vamos falar das cores. Pra gente mudar os nossos ambientes e mudar a nossa vida. Tá? E elas são mais suaves. Eu digo pra vocês que são pessoas mais suaves. As pessoas que gostam das cores mais fortes. Você gosta de emoção muito intensa? Não. Você gosta de cor clara. As pessoas que gostam dessas cores mais fortes, elas querem ter mais... Elas querem ter mais emoção naquilo que elas estão fazendo. Tá? Elas querem ter mais intensidade.
na vida. Depois a gente, no final, a gente tira foto. A gente vai ter, a pessoa quer ter mais intensidade na vida. Acha que a vida está meio sem sabor, sem cor e quer pôr mais emoção. E uma das coisas que a gente utiliza é justamente as cores, para colocar mais emoção, porque elas provocam os nossos sentidos, tá? Silvia, deixa eu falar um Oi. Um minutinho só. Essa cor cheiro de laranja, se puder, essa cor de laranja que sai na tela, Ok. quebra, fica bom? Como é que é? Essa parede só. Numa parede só você colocar as duas Não, cores? quando tem só o cheiro. Aí se eu quiser colocar o laranja, Um tijolo, porque esse é um tijolo. é tijolo, porque laranja é diferente, né? Exato. O laranja ele tem uma pigmentação mais avermelhada, tá? Você pode colocar. Vai dar vitalidade. É um tijolo, a cor tijolo. Tijolo. Tá? Da tela é tijolo, né? Da tela ali Essa é um marrom, é um tijolo. É um tijolo. Você pode colocar porque muda. Vai mudar o teu ambiente, vai tirar você vai começar a ter mais decisões. Mas o quê? Decisões. Ah, bom. Tá? É porque eu... Mas centrado no lado material, no lado material, no chão. Entende isso? O lado mais material, Sim. palpável. Tá? Eu queria fazer só uma pergunta. Eu coloquei em casa, a sala é bem grande, então eu fiz metade sala de TV e sala de jantar. Ok. No mesmo ambiente. A parede de lá, eu coloquei um laranja que diz que aumenta o apetite. Então, Exatamente. Né? E os móveis, a minha filha arquiteta falou, aqui fica bom, marrom, cinza. Então, deu uma combinação boa, porque ficou Contraste, laranja exato. e ali as paredes mais claras. Exato. E a divisória do ambiente. Perfeito. Ficam em equilíbrio. Porque o lado a sala de jantar é para comer, não é para ficar batendo papo. E a gente faz isso. É que nem a cozinha. A cozinha normalmente na casa da maioria é o quê? É uma reunião do quê? Das pessoas. E a cozinha é prosperidade. Tá? Então assim, a cozinha também tem que ser cuidada. E as cores da cozinha também influenciam. Antigamente era muito azulejo branco, né? Hoje em dia já tem as variações. Exatamente. É porque às vezes, acho que por causa, ainda existe a cores brancas na cozinha por causa da limpeza, né? Existe. Daquele ar de limpeza. Mas né? pensa uma coisa também. Na cozinha a gente trabalha também bastante, né? É o branco, né? É o branco. Ah, o branco. A minha casa é branca. Entendeu? Então assim, hoje em dia eles estão fazendo geladeira. Outro dia eu vi uma lavadora de roupa, secadora cereja, no lançamento aí, não sei de quem que é. Nossa, muito bonito. Então eles estão começando a quebrar isso, porque assim, o branco, quando ele trabalha, a pessoa se sente obrigada a trabalhar. É o inconsciente, não tem como. Então, você reparou, quando vocês fazem o Sesc Verão, o que acontece? É o O que branco. acontece com a maioria das camisetas são brancas? Teve um ano que foram coloridas. E aí o que era? Nossa. Era diversão. Porque o verão é o quê? Diversão, mas subiu o trabalho. Exato. Precisava trabalhar. E a gente não trabalhava bem, não trabalhava alegre. Era diversão Exato. para as pessoas. Para a gente que trabalhava era horrível. Sim. Porque a gente ficava cansado, desgastava muito, porque a cor, ele trabalhava muito em sol, né? Muito no dia a dia, embaixo na piscina. Ó, ele é o Feng Shui vivo, é o Sesc. Porque assim, para as pessoas que trabalhavam lá na programação, o ar-condicionado, era Fechado, tudo lugar fechado é uma maravilhoso. coisa. Para a gente que trabalhava em piscina, em sala de ginástica, quadra, que tem o pessoal. Nossa, gente, aquilo lá evaporava, parecia que a gente estava pegando fogo. Era uma camisa de algodão e a gente era assim, era vinho, azul, vermelho. Era verão.
Entendeu o que vocês absorviam? Quem fazia isso aí, eu trabalhava no ar-condicionado. Então você viu? Você viu como? O que acontecia? Ai, meu Deus, eu adoro. Olha aqui, ó. Aí você magnifica. Eu vim trabalhando. Não, porque você estava falando do negócio da cozinha, né? Eu lembrei da geladeira. Eu ainda peguei a geladeira marrom, azul, amarela. Vocês não pegaram essas cores, né? A minha Era a geladeira dessa cor. A minha é bege. Brasília era verde, Brasília era amarela, Brasília era vermelho. Então, assim, quando a gente colore a vida, a gente está criando metas na nossa vida. Por exemplo, eu quero conseguir um tal emprego, alguma coisa. Então, se eu estou pensando, se eu estou mentalizando o vermelho é ação. Não é só raiva. Tem o lado bom das coisas. O vermelho é ação. Então, eu preciso ir, fazer, agir. Amor também, mas eu tenho que agir com amor. Depende da situação, você vai transformando a cor. Entendeu? Você transforma a cor. Tá? Você vai ver quando eu chegar no marrom, quais as características que tem do marrom, tá? E das outras cores. A cor, ela dá visibilidade, você aparece. Quem está meio de branco, uma cor neutra, você nem percebe. Ah, mas entra alguém com uma túnica e vermelha, laranja e tudo, ou uma coisa de onça. E aí, todo mundo vê, né? Eu estou bem sintonizada, então, porque eu tenho um pouco de cada coisa. Tá vendo? Um pouco de cada coisa. Entendeu? Então, assim, a gente acontece, é um poder também. Quando a gente usa determinada cor, é um poder. Existe um site, aquele Somos Todos Um, que quando a gente faz a nossa numerologia, dá para saber as cores que faltam no nosso ser e no nosso nome. E é muito interessante, porque a gente às vezes percebe que acaba usando algumas cores que faltam no nosso nome. E aí completa quem nós somos. Tá? É muito interessante. Então hoje em dia é muito usado para quê? Para você escolher nome de firma, nome de filho. Por quê? Porque se o nome do ser é completo, nome e sobrenome, tiver quase todas as letras assim, em questão de números, o ser é completo, ele tem que estar só lapidando algumas qualidades, algumas características. No meu falta rosa, falta azul e falta laranja. Rosa é trabalhar o amor incondicional que eu fui trabalhando e usando também a roupa rosa. Azul, eu usava uma época muita cor azul. Aí eu supro o azul como? Fazendo proteções, curações, que é o azul, que é a proteção. E o laranja, que inclusive nos mapas astrais eles falam que é ar, é a falta do elemento ar, é suprido com o quê? Falar. Eu não gosto de falar, tá? Por isso eu dou palestra. Então, eu supri a cor de laranja que falta no meu nome, falando. Podia também bebendo vinho, também é uma boa, tá? Mas como eu não sou muito de beber vinho, então, tá? Então aí é o falando, ok? Nos nossos nomes, nas nossas casas e as cores, a gente trabalha também com o equilíbrio dos 5 elementos, tá? Que é a água. Então, locais da nossa casa que a gente não pode usar determinadas cores, muito preto, muito azul, por exemplo, banheiro, porque já tem o elemento água, porque são os canos. É a água, o chuveiro, tá? O elemento fogo, alguns determinados ambientes na nossa casa, não colocar muito vermelho, porque é o elemento fogo. Mas eu posso colocar um vermelho num banheiro, para equilibrar a água e o fogo. Ah, mas eu vou colocar fogo no meu banheiro? Como que eu vou colocar fogo? Tá, mas como eu vou colocar fogo? Se você não quer colocar cor, sabe o que você faz? Pega, você sabe aquela planta espada de São Jorge? Então, ela é pontuda. Tudo que é ponta é o elemento fogo. Não precisa ser vermelho? Não. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um arranjo de espada de São Jorge e colocar no banheiro.
Se você não quer colocar toalha de rosto, toalha de banho, tudo vermelho. Mas esse padre de São Jorge não é para afugentar inimigo? É só Mas então, é o elemento fogo, não é? E o banheiro, dependendo da área da nossa casa, por exemplo, na minha casa, o banheiro é a área central. E o banheiro é a área da saúde na minha casa. E no banheiro nós deixamos todos os nossos restos e resíduos. Porque cai cabelo, cai célula. E no banheiro, quando a gente vai tomar banho, a gente é higiene. Fica tudo ali. Então o elemento fogo, o que faz? Queima tudo. Transmuta. Tá? Não é só a limpeza física que vai transmutar. Energeticamente, esses elementos acabam limpando e transmutando. Então deve por alguma coisa vermelha. É bom. É assim, o pato sabonete, a escova de dente. Porque escova de dente, essas coisas pequenas, a gente coloca, tá? Para dar os equilíbrios. Então a gente tem que equilibrar todos os elementos na nossa casa. Ok? Me diz uma coisa, por que a gente nasce com um dom para uma determinada coisa? Por exemplo, Como assim? eu nasci com 6 anos de idade. O meu avô teve um AVC e ele morava na roça, lá no Rio Grande do Norte, na roça. Não tinha condução, era só a cavalo. E o lugar mais perto que tinha de arranjar um médico ficava a 18 quilômetros. Aí O dom do quê? De cura, você está falando? Sabe? Assim. Cura é de cuidar da pessoa. Você concorda que nós todos somos energia? Alguém discorda disso? Para a gente andar, a gente tem que ter energia, não é isso? As crenças que nós temos, a crença que eu falo assim, até no lado religioso, fazem com que a gente fabrique energia, ok? Cada um na sua crença, não importa qual seja. Não importa. Então assim, se nós somos energia, se eu sou energia e você é energia, se eu tiver pensamentos bons, eu posso transmitir esses pensamentos bons até através da energia. E por onde sai essa energia? Normalmente sai por todo o nosso corpo. Mas quando a gente quer transmitir para o outro, sai por onde? Pelas mãos. Por isso, quando a gente está em roda, fazendo alguns trabalhos até fechamento e tal, o que a gente faz? Recebe com essa mão e doa com essa. Então, quando a gente vai dar mão para as pessoas, a gente recebe a mão da pessoa por aqui e pega a outra mão assim. Nunca assim e nunca assim. Sempre recebo para doar. Porque eu recebo no universo para doar para as pessoas. E quando você faz isso, você pode, através, não é que é você, mas você é o veículo. Através de você, o ser, o que for, a planta, o animal, ser curar. Porque você é um canal, é um veículo dele. É a mesma coisa quando você quer direcionar melhor isso. Tá, universo, eu quero ajudar tal pessoa, então você pede para receber. E aí você vai usar as cores. Verde é cura. Então tá. Então eu vou lá, uma planta, eu vou mentalizar e aplicar o verde. Ok? Imagina que está saindo da sua mão um chuveiro de luz verde. Melhorou? Isso você pode fazer em tudo. Quando você sabe o significado das cores, até num lado terapêutico, tá? Que é a cromoterapia. Essa semana passou no programa de televisão, mostrou sobre o Globo Repórter. Então você foi numa sexta-feira, não foi? Então você, me falaram desse programa que eu estava trabalhando. Então você pede para vir e doa ao mesmo tempo. Pessoas que vão no Jorei. Vocês conhecem o que é o Jorei, né? Da Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica tem uma aplicação de um passe. Assim como tem, ou em casa de umbanda, ou casa espírita, tem a bênção na igreja, no Jorei existe esse passe, tá? E que é a mesma coisa, é
em posição de mãos, assim como o reiki, em posição de mãos para energizar, mas não é que a pessoa está dando dela, não. Está pegando do universo e está passando. É passar bola, entendeu? Eu venho aqui e tal e eu estou transmitindo para vocês. Antes de vocês chegarem, eu energizei a sala. Como? Com a música, o incenso. Para quê? Para ficar num ambiente agradável às pessoas, harmônico, exatamente. E é isso que a gente tem que fazer na nossa casa. A música harmoniza, as cores harmonizam, uma palavra, porque tudo que a gente fala na nossa casa fica impregnado nas paredes. A gente fala que vira forma pensamento, tá? Fica, materializa. Por isso, às vezes você vai comprar uma casa, você entra, você fala, nossa, eu não estou me sentindo bem aqui dentro. Aí vai buscar, vai perguntar para o dono da casa a história da casa. Nossa, o que aconteceu aqui dentro? Algum problema, tal? Ah, não, o casal que morava aqui brigava muito. E algumas casas demoram mais para vender, porque às vezes a pessoa vai dizer, ah, não, naquele quarto, ai, morreu minha mãe. E a pessoa não fez nada para limpar, então fica, e não sabe por que não vende. Por quê? Porque às vezes a pessoa que foi embora, e era dona da casa, era tão apegada ao imóvel, que não deixa vender, porque é meu. Porque ela não sabe que já passou, fez a transição. É meu, é meu, é meu. Ninguém vai vender. E a casa fica lá para vender. Então a gente tem que harmonizar. Chama um padre, chama um pai de santo, chama qualquer coisa para harmonizar. Precisa limpar a energia. Põe mantras. Mantras indianos, nossa, são poderosíssimos. Deixa tocando o dia inteiro. Ok? Vamos começar a falar da cor dela, do branco. Minha casa é do branco e preto. Você é corintiana? Eu sou São Paulina? O que você é? Não? Branco e preto, né? Então o branco, normalmente eles falam, é falado, eu estou falando, via de regra, nos livros você encontra, fala que o branco é a cor da solidão. Ok? Ela é paz. Eu também paz. Existe a paz, mas assim, a paz não é quando você... mas a solidão não quer dizer que não é paz, né? Exato, você se sente sozinho, então você está... em paz, consigo mesmo. Exato. Só que assim, o branco, o que ele faz? Ele aumenta o ambiente. Ele dilata, aumenta o ambiente. Tá? O branco, a filosofia do branco é o tudo ou nada. Porque tudo que você põe no branco aparece. Aí, se a gente tem umas gordurinhas a mais, né? Quando a gente coloca uma roupa branca, acabou. Você fala, não sai. Então vou trocar a roupa. Aí vou lá e troco a roupa. Aí a gente põe o quê? Um pretinho básico. Por quê? Porque o preto esconde. Tá ali, continua ali. Mas a gente olha e fala assim, nossa. Pode estar 50 graus de calor e o preto. Vamos usar preto. Aí tá transpirando, suando. Tá? Então, a característica, a personalidade da cor branca. Então assim, as pessoas podem se considerar as cores e ver em qual que ela se encaixa. Tá? A personalidade do branco, ele tem horror à invasão. Ele não gosta de ser invadido. Tá? Não gosta de pessoas que ultrapassam os limites. Tá? Ele é idealista. Ou ele é idealista demais, ou ele nem se importa com as coisas dos outros. Porque não falam que a pessoa, quando a pessoa está do branco assim, tá voada. Tá voada, não parece que tem uma névoa branca em volta? Não, eu digo assim no sentido de não reparar as coisas dos outros. Exato. Eu vou na casa da pessoa. Não se importa com a vida dos outros, exatamente. Não, mas se precisa de mim, assim. Isso é outra coisa. Pro branco, viver quer dizer, eu tenho que sujar as mãos. Porque o branco fica sujo, não fica? Imagina que você, em vez de nós sermos cor de carne, nós fôssemos branco. Tudo que a gente tocasse, não ia aparecer logo que a gente sujou? Tá?
No ambiente, a cor, ela é usada como fundo. Então assim, nossa, eu pintei minha casa inteira de preto, né? Aí eu falei, não aguento mais esse preto. O que eu vou fazer? Então a primeira coisa que eu faço é pintar uma mão de branco, não é? Porque é o fundo, ou uma cor escura, que é azul, o que for. A gente dá um branco, um fundo para poder aplicar outra cor em cima. Tá? Então é nível de clarear várias coisas. Opa. E eu acho que era. Peraí, deixa eu ver se eu não aperto. Ele está respondendo mais. É isso mesmo. Então assim, o branco, ele é só usado assim, como fundo e com uma cor que a pessoa quer que fique ali. Tá? Mas isso não impede de vocês usarem com textura, tá? Então assim, existem as tintas texturizadas, né? Então assim, você vai passar lá e ela tem uma textura. Se você reparar, não vai ficar tão branco. Porque onde ela tiver as reentrâncias, ela vai estar mais escura. Então vai dar um aspecto de relevo e vai parecer que tem mais de uma cor. Ou você pode aplicar um fundo mais escuro e uma textura mais clara em cima. Onde falhar a textura, que não é falha, é a textura, vai ficar dando a transparência daquela cor de fundo. Ok? Então assim, sempre o branco vai ser usado como fundo, tá? O preto. Isso não é muito bom, não. Teimosia. Por que não é muito bom? Aí eu adoro o preto. Luto. Depende, no Japão não é. Luto aqui, depende da cultura. Depende da cultura, exatamente. No Japão, luto é branco. É branco. No Japão, exatamente. Gastou de branco, você está de longe. Eu tinha 6 anos e puseram um livro. Tá? Mas é questão O preto depende do como você encara as coisas. É o que eu falei. O preto, principalmente nos filmes, principalmente no filme de vampiro, é utilizado como o mal, não é isso? E não é. Porque assim, eles fazem o mal diferente. E nem fazem o mal, porque eles estão... É uma outra espécie que também tem que sobreviver. Que a comida deles é diferente da nossa, é só isso. Tá? Que nós somos a comida deles aí, né? Sai correndo para não ser, né? Então é bem assim. Nesses filmes, o que acontece? O preto é porque eles usam, naquele sentido, para o mal. Mas o preto é cor de mestre. E o mestre ele escolhe. Nós não escolhemos as situações das nossas vidas? O mestre escolhe se ele quer ser bom ou se ele quer ser mal. Então ele pode usar preto, que é a cor da sabedoria. Como você vai usar essa sabedoria e escolha e é outras coisas. Ok? Tati, liga, acho que... Tá quente? Tá muito quente? Não tá tanto. Tá? Eu não posso ficar muito tempo parado. Dá uma saidinha, volta, não tem problema. Não, eu quero ir embora para minha casa. Nossa. Então vai. Tchau. Fica tranquila, pode ir sem problema. Pode ir, sim. Não, vai. Cada hoje, tudo. Posso correr até uma bola o dia inteiro, não passo mal. Só ficar sentado. Essa eu conheço. Não, fica tranquila. Vai lá. Vai lá, tem atividade lá. Tem outras atividades. O preto Ele é o que? É o fechamento, ele impede algumas coisas, ele diminui, ele entristece, como foi falado do luto, né? Ele entristece, tá? Diminui o ambiente. A personalidade. Oi? Personalidade. Estou chegando lá. Na personalidade, normalmente as pessoas que vibram nele são pessoas pessimistas. Então, vê as pessoas que ficam falando que são muito pessimistas, você sente como se fosse uma coisa preta. Porque ele está falando de coisa ruim. Tá? Então são pessoas pessimistas. Eu sou pessimista. Você é pessimista? Não parece. Não parece. Você engana bem. Essa nas de preto, então. Eles preferem não as máscaras, ou seja, eles nunca se mostram quem eles são.
Não machuque ele. Quem eles são? Você consegue fazer isso? Não, sou sincera. Então você vai. Tá vendo? Nos ambientes, ele é bem limitado, não é em todo lugar que a gente pode usar o preto. Para rebaixar um teto, sim. Se o teto for tipo assim, 2, 3 metros de altura, 3 a 4 metros de altura, se você usar um preto, ele abaixa. E ele não é aconselhado para pintar ambientes inteiros. Se você reparar aqui, ó, para bloquear um pouco a luz, foram pintados, foram colocados os vidros ou pintados, colocando placas pretas. Ok? Então assim, móveis. não é muito. Você pode utilizar sim, mas assim, não é muito recomendado, só depende do estilo que você vai fazer o ambiente. Aí entra o lado do Feng Shui mais o lado da decoração, de estilo, de época que você vai utilizar. Tá? O vermelho. O vermelho, ele é usado como defesa e proteção. Se eu sei que alguém que eu não gosto muito, ou que se você sabe que é muito fofoqueira, que fala mal dos outros e tudo mais, está chegando perto de você, e você sabe que essa pessoa, sempre quando ela vai embora, você fala assim, meu Deus, parece que eu estou sem energia, eu fiquei mal. Então você imagina que você tem coisa, uma parede na tua volta vermelha e pronto. Então ele serve como defesa, como proteção. Mas o vermelho depende do tamanho do vermelho. O que você chama de tamanho do vermelho? Porque uma camisa inteira vermelha, ela pode... E uma pinta vermelha, uma manchinha vermelha na camisa. O efeito é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Porque depende da sensibilidade da pessoa. Porque tá, aquela manchinha vermelha, vamos supor, eu tenho excesso de vermelho. No meu mapa numerológico, deu que eu tenho excesso de vermelho e dourado. Ou seja, quando eu usava muito vermelho, eu não entendia por que eu ficava irritada. Depois eu fui descobrir que eu tenho excesso de vermelho. Então qualquer coisa que eu colocasse vermelho e ficasse por muito tempo, não importa o que fosse. Então depende dos dois. Depende da pessoa que está usando, da que pessoa que percebe o vermelho. Exatamente. É isso? Exatamente. É o sentir, é aquilo que a pessoa precisa. Se no teu nome falta a cor vermelha, você vai ficar super bem. Tudo que você está falando, estou olhando minha esposa, entendeu? Eu sei, a gente sempre coloca as pessoas na nossa volta. Lógico. Eu vejo o meu também, estou vendo o meu lado também. Lógico, então assim, a gente sempre coloca, porque não é só o ambiente onde a gente vive, é as pessoas com que a gente convive. Então. Exato, a gente interage com pessoas, com animais, com locais, com tudo. E isso é a harmonização. De quem? Do ambiente lá e desse ambiente aqui. Esse ambiente aqui tem que estar bem. Ok? Então assim, o vermelho ele é dominador, mas também é sensual. Rosas vermelhas, né? Sensualidade. Ele também é orgulhoso. Olha como ele tem as contradições. Ele é orgulhoso, mas também ele é forte. Não é uma cor forte. Ele é excitante, ele desafia. Ele faz andar. Mas também ele é vaidoso. Por quê? Batom vermelho, não é verdade? Então, uma série de... Exato, é a personalidade da cor. Tá? Aí a gente entra na personalidade. O que ele faz? Ele detesta adiar, tem que ser imediatista. É agora. Então vamos fazer já. Ele não tem medo, ele é seguro. Tá? É seguro de si. Vou usar vermelho, porque quando a gente vê uma pessoa com uma cor muito diferente, muito forte, a gente fica olhando, né? E às vezes a pessoa se sente incomodada, você percebe também. Mas quando você coloca e você assume a roupa que você colocou, acabou. Que olha, Exato! O problema é meu. Que nem assim, a partir do momento que eu uso muito essas batas indianas. Eu adoro. Então assim, e as pessoas ficam assim olhando, ficam assim. Antigamente eu ficava, nossa, hoje
vou dançar, vou pra balada, tal, vou dançar, vou lá no local dançar salsa. Eu vou com bata assim. Todo mundo de vestidinho, de não sei o quê. E eu vou assim. Sou eu. Olha, o estampado, eu não sou muito de usar estampado, mas eu gosto de rebato, assim, eu gosto, eu gosto. Mas o estampado muito forte, assim, eu gosto. Mas isso é mal? Não, é o teu equilíbrio. Mas eu sou baixinha, se eu fizer um estampado, não Sim, tem tudo, tem uma coordenação que você tem que ver isso também. Tá? O vermelho, ele quer fazer, ele arrisca, ele vai lá e faz. Não importa qual o resultado, ele vai lá e faz. Exato. O vermelho falou tudo, tem atitude. Tá? Então, em épocas da nossa vida, às vezes precisa de vermelho, às vezes a gente precisa do verde, do azul. Você levanta, por exemplo, ele que falou que usa muito a camiseta branca. Aí ele fala assim, ai, mas eu não tô legal hoje, tá bom. Ele está pondo a camiseta branca, mas ele está mentalizando que ele está pondo uma camiseta vermelha. Funciona. Porque dentro do branco não tem vermelho, luz. Então ele vai atuar na pessoa. Você falou que todo branco tem todas as cores, né? Exato. Então assim, estou colocando um rosa e eu estou de branco. Determina a cor que você precisa aquele dia. E a cor que a gente escolhe naquele dia é aquela qualidade que nós estamos precisando trabalhar. Tá? Percebe que quando você precisa ter uma atitude, você acaba colocando uma cor mais forte. Para você fazer algumas coisas. Exato. Você ser vista, se posicionar, o vermelho é isso, é o determinante. Eu achei, minha esposa pintou a casa lá, à tarde, dentro, né? Dentro, eu pintei fora, mas a gente não queria. Ela pintou dentro e eu tô incomodado na hora dentro. Então, todo ambiente que a gente for pintar, a gente tem que perguntar para todos que moram na casa se é aquela coisa. Ela pergunta, ela já nem pergunta mais. Ela pergunta e você fala assim, o que você quiser, meu amor. Se quiser. Aí ela pinta de um preto e ele... A resposta vai ser o colchão lá no rancho. Daí a resposta minha vai ser, o que você está fazendo aí? Eu estou nas cores mais claras. A resposta vai ser o colchão lá no rancho. Tá vendo? Toda ação tem uma reação. Não tem como. Se eu falar para ela que tá, pergunta para mim. Ela já pôs a cor antes de perguntar para mim o que ela vai achar. Então, qual é a cor que você está falando em questão? Marrom. Marrom? É o marrom escuro e o vermelho. Está entre a entrada da sala e a sala. Tá. Agora você chega e fala assim, nossa, olha, realmente, eu gostei dessas coisas, mas e se a gente agora, em cima desse, fazer uma mescla, alguma coisa, uns dourados, alguma coisa para dar uma... Não, porque de dia não tem. O claro e tal, mas chega à noite... E dá para você quebrar, você fazer algum efeito em cima. Não está falando que está feio, ficou bonito, mas ficou sufocante. É que você não... talvez... É que é uma cor assim, né? Mais que isso, né? É um marrom mesmo. É um marrom assim, ó. São Francisco. Marrom escurão mesmo. Não, sim, mas é bonito, gente. Não é feio o marrom. Marrom daquele jeito é que tem. Nós vamos chegar na cor marrom, você vai ver. Você vai sentir. Nós já fizemos quase 1 hora de aula. Nós vamos deixar o restante dessa aula para o próximo programa. Continue assistindo as cores a semana que vem. Lembrando sempre os nossos contatos. alquimiaradioweb@gmail.com. Nós temos a fanpage da Rádio Alquimia. Tem o meu site www.silvia.caringe.com.br, onde você pode acessar e fazer a sua consultoria de Feng Shui. Temos também o blog da Rádio Alquimia. Se você quiser fazer parte da nossa família da Rádio Alquimia, manda um e-mail que eu te mando todas as condições para você fazer um programa com a gente nessa rádio que transforma o ser. Boa noite
e até a próxima semana. Você acaba de ouvir, pela Rádio Alquimia, Feng Shui para Todos, com a terapeuta e consultora de Feng Shui, Silvia Carangi.